Fala galera, como é que vai? Meu nome é Joshua David e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série sobre os frutos do Espírito. Na semana passada nós falamos um pouco sobre a amabilidade e hoje nós vamos introduzir o fruto da bondade. Espero que você goste desse vídeo. Se gostar, deixa um like, compartilha com um amigo ou se inscreva aqui no canal. E é isso aí. Na semana passada nós falamos um pouco sobre a amabilidade e hoje nós vamos falar sobre a bondade. E quantas vezes já não ouvimos falar sobre o bem e o mal? E a bondade entra exatamente nesse meio desse conflito entre o bem e o mal. Porque em várias histórias e filmes nós ouvimos sobre duas forças rivais, que são as forças que lutam para o bem e para o mal. Mas quando olhamos para a Bíblia, vemos que na verdade esse conceito é completamente errado. Se formos para Gênesis e olharmos para o início de tudo, início da criação, antes de haver os homens e antes de haver a terra, existia apenas uma força e um único ser. Esse ser era Deus. E Deus, ele era um ser bom e perfeito. Segundo a história, Deus começa a criação da terra, dos animais, do céu e da terra, das florestas e de tudo que nós conhecemos hoje. E em cada etapa do processo, ele vê que aquilo que ele criou era bom. Tudo que Deus criou era bom. E a Bíblia vai repetidamente falar, e Deus viu que isso era bom. Ele criava todos os dias algo novo, e tudo que ele criava era bom. No último dia, Deus cria o homem, e o homem foi feito para ser imagem e semelhança de Deus. E Deus, ao final de criar o homem, vê que o homem também era bom. Depois de ter criado todo esse paraíso que nós chamamos de terra, Deus descansou. Mas então, enquanto Deus descansava, uma força imprescindível chegou à terra. Uma serpente que veio e tentou ao homem e à mulher. E infelizmente a humanidade cai no pecado. Mas então, se olharmos bem e analisarmos a origem do bem e do mal, vemos que o mal na verdade nunca existiu. E a Bíblia nunca relata a força do mal sendo uma força contrária à força de Deus. E sim uma força que surgiu na ausência de Deus, no descanso de Deus. Uma força que só surgiu por causa da ausência de Deus na vida do homem. Ao contrário ao que alguns filmes e histórias de dormir dizem, a Bíblia vai nos relatar que não existe força contrária à força de Deus. Não existe força que se compara à força de Deus. Deus é o Criador de tudo. Ele é o único ser que existia desde o início dos tempos. O que acontece é que nesse mundo então, tão vasto e grande, onde Deus não estiver, obviamente estará as trevas. As trevas então vêm para preencher os espaços onde Deus não está. Assim como uma lanterna no quarto escuro, a força de Deus vem para iluminar onde a lanterna está. Mas ao redor da lanterna só pode existir escuridão. Se formos então para João 1,5, lemos o seguinte: a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. E aqui João está sendo muito claro. Não existe força contra a força da luz. As trevas são apenas a ausência da luz. E então, quando começamos a pensar mais profundo, também percebemos que as trevas não podem existir por si próprias. O mal não existe por si próprio. Todas as pessoas que cometem o mal, apenas cometem o mal em troca de alguma coisa. Quando pensamos nas histórias de pessoas que foram tentadas, todas elas foram tentadas em troca de algo bom. E é exatamente isso que o diabo faz. O diabo ele não vem para criar uma força própria dele. O diabo não tem poder criador, e sim o poder de distorcer aquilo que Deus criou. Se formos para Mateus 4:8, lemos também o seguinte: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso eu te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram. E aqui temos o melhor exemplo sobre o que o diabo faz, sobre o bem e o mal. E o que é a bondade? Porque o diabo ele vem para distorcer aquilo que Deus fez. O diabo não cria coisas novas. Tudo que foi criado a partir do poder de Deus. O diabo só vem para distorcer aquilo que Deus já havia criado.
Mas então, se Deus tem todo o poder para criar e para destruir o diabo, por que então vemos que o mal continua agindo em nossas vidas hoje? O mal persistiu já há 2000 anos, mesmo após a morte de Cristo. E a resposta é simples. Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Deus, quando ele nos criou pessoas livres para fazer nossas próprias escolhas. E ele dá a opção, ele coloca aqui na Bíblia a opção dele. E ele fala sobre as grandes coisas que ele fez com os grandes homens que decidiram fazer o bem, praticar a bondade, assim como ele pratica a bondade. Mas também existe a opção do mal, de irmos para o lado do diabo e aproveitarmos uma criação distorcida da visão de Deus. Deus, ele criou um mundo perfeito e tudo que existe nesse mundo é perfeito. Só que o diabo veio para distorcer aquilo que Deus havia criado. E hoje nós precisamos fazer a escolha entre o bem e o mal. É só quando escolhemos fazer o bem que então começará a aparecer o fruto da bondade na nossa vida. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixa um like, compartilha comigo ou se inscreva no canal. E é isso aí.